32 do capítulo 7 diz assim: e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente ou com dificuldade, e lhe pediram: coloca-lhe as mãos sobre ele. E tirando-o de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu. Tocou-lhe a língua e, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-te. Efatá, abra-te. Glória a Deus. Amém? Não feche a sua Bíblia, mas se assente no seu lugar, glorificando, exaltando, bendizendo, enaltecendo o nome do nosso Deus que vive. Meus irmãos, Marcos é o único escritor do Novo Testamento e dos Evangelhos que narra essa história. Nenhum outro escritor narra essa história. Todos narram histórias parecidas, mas essa em específico, o único a narrar é Marcos. Dito isso, é importante dizer que a única vez que aparece a palavra Efatá, quem me ouve, diga amém. Guarde isso. Precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. A única vez que aparece a palavra Efatá, viu, cruzeirense? Na Bíblia, tem que estar bom para o nosso lado, hein, varão? A única vez que aparece a palavra Efatá na Bíblia é no Evangelho de Marcos, no capítulo 7 e no versículo 34. Você pode vasculhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você não vai achar a palavra Efatá escrita na Bíblia. Outros sim, nós podemos não achar a palavra Efatá, mas nós vemos durante toda a Bíblia, desde Gênesis, aleluia, até o Apocalipse, o Efatá sendo aplicado, oh glória. A palavra Efatá só aparece uma vez, aleluia. Mas o Efatá de Deus, eu estou arrupiando todo aqui, ele vem desde Gênesis aparecendo, aleluia. É bem verdade que no Êxodo, o Efatá é aquele que abre o mar vermelho. É bem verdade que em Josué, o mar, aleluia, o rio Jordão se abre. É bem verdade, aleluia, que na cova em que Daniel estava lançado, o Efatá abriu a cova para tirar Daniel lá de dentro. É bem verdade, aleluia, já no Novo Testamento, que o Efatá de Deus foi dito aqui no começo do culto, para remover a pedra e para chamar Lázaro para fora. Não entendi, pastor. O Efatá de Deus está presente durante toda a trajetória da Bíblia, porque Deus é o Deus que abre portas. Tem alguém aí? Ele não só abre portas, ele abre entendimento, ele abre caminhos, vida espiritual, olhos espirituais, vida sentimental. Está fechado, o Efatá vem para ampliar. Para abrir. Tem alguém entendendo aí? Aleluia! Você pode dizer Efatá. Sobre a minha vida. Sobre a minha casa. E sobre toda a minha família. Escute, as palavras têm poder, você já vai entender isso aí. Nós sabemos que a trajetória de Jesus é marcada por milagres. A trajetória de Jesus, por onde Jesus passava, Jesus efetuava milagres. Jesus está a caminho de Decápolis, aonde esse jovem, esse moço estava, esse homem estava. Ele passa por Tiro e Sidom. E nós precisamos entender algumas coisas aqui.
cidade que Jesus está indo, o destino para onde Jesus está indo, é um destino totalmente diferente daqueles que, do costume judaico, ou do que o povo de Judá tinha de fazer. Do mesmo jeito que Jesus encontra com a mulher samaritana, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, Jesus vai agora a uma cidade Ciro-Fenícia, ô glória. E ele indo para essa cidade, aonde tinham esses bairros, podemos assim dizer, essas localizações, Tiro, Sidom e Decápolis, aleluia. Jesus está indo num caminho que não era costumeiro do povo de Judá. Jesus está indo num caminho que não era costume do povo de Israel. Jesus estava indo para um caminho que os irmãos não tinham costume de andar. Não estou entendendo, pastor, calma que você vai entender e já vai soltar glória em nome de Jesus. O caminho que Jesus estava indo, o percurso que ele estava trilhando, os irmãos, aleluia, de Judá, de Jerusalém, de Israel, não tinham costume de ir. Era um caminho atípico para o povo de Judá, mas mesmo sendo um caminho atípico, glória, mesmo sendo um caminho que as pessoas não tinham costume de visitar, glória, mesmo sendo um caminho que os irmãos vão melhorar, não tinham costume de ir, vão melhorar, mesmo sendo um caminho que os sacerdotes não tinham costume de ir, porque eles não tinham, pastor, porque eles achavam que aquele povo era um povo impuro, e por isso não visitavam aquela cidade. Tem uma notícia para te dar: não importa a localidade que a tua família se encontra, não importa a localidade, aleluia, que a sua casa está, Jesus vai lá para salvar, Jesus vai lá para libertar. A maior prova disso é que ele foi dono de um boteco, na boca de fumo, me salvar o pastor, salvar o lenço. O que isso significa, pastor? Não importa o quão escuro seja o beco, Jesus é a luz para transformar, Jesus é a luz para salvar, Jesus é a luz que salva. Pelo amor de Deus, levante a sua mão agora, em nome do Senhor aí. Porque quando você adora aqui, Deus vai na tua casa. Enquanto você adora aqui, Deus entra nos becos. Enquanto você adora aqui, Deus entra nas vielas. Não há caminho que Jesus não dá. Ele é poderoso para salvar. Ele acha que isso aqui não é emocionalismo, não. Isso aqui é Bíblia, meu irmão. Isso aqui é Bíblia. O Jesus que eu estou pregando é o Jesus que vai no vale de ossos secos, aonde ninguém dá nada e levanta um exército. O Jesus que eu estou pregando é o Jesus que levanta defunto da sepultura. O Jesus que viemos trazer é o Jesus que transforma, é o Jesus que liberta. Não importa se o caminho é tenebroso, ele vai. Não é a primeira vez que Jesus está indo para o destino de Decápolis. É interessante que ali, minha irmã, já havia acontecido um milagre. A Bíblia diz que nessa mesma cidade, Jesus também libertou um homem que estava endemoniado. Não sei se você lembra da história, um jovem que vivia no cemitério. Era tão vigoroso, tão forte, que quebrava algemas com a própria mão. Correntes não conseguiam segurar os seus pés. Por não conseguirem conviver com ele, deixaram-o de lado e ele morava em cavernas dentro do cemitério, lugar de gente morta, lugar de coisas mortas, mas ele não estava morto, ele estava vivo. Isso parece ou me traz algo à minha mente de pregador, que há pessoas que estão vivas, mas vivendo em ambiente de coisas mortas. Glória. Há pessoas que estão mais vivas do que nunca, mas insistem em ficar em ambientes de coisas que já estão mortas. Insistem em viver em cavernas desoladas. Não entendi, pastor. É gente que quer viver naquilo que o passado proporcionou para ele. Não se relaciona mais porque o passado trouxe problemas no relacionamento. Tem medo de conviver com pessoas porque já foi traído por amigos e por familiares e vive
vai até Decápolis, oh glória. Não importa o lugar que você esteja, a forma que você está vivendo, Ele vai até esse lugar te tirar de lá. Você está até vivo, mas o problema é que você está vivo, mas vivendo de coisas mortas. E Jesus veio hoje para tirar aquilo que está morto na tua vida e para trazer vida sobre a tua vida. Tem alguém aí? Glória a Deus. Deus seja louvado. Jesus já tinha ido em Decápolis. Jesus está voltando lá. Há um milagre suscetível aqui também, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que é bem capaz que tenha acontecido nessa mesma região. Jesus também atendeu a mulher Sirofenícia. Quem é que não lembra da história? Alguns versículos antes do texto que nós lemos, está dito que uma mulher foi até Jesus. Uma cidade para ter gente demoniada também, né? Agora que eu estou pensando aqui. E ela foi lá pedir Jesus para expulsar o espírito que estava na vida da filha dela. E Jesus olha para ela e falou: calma, não se pode dar os pães aos cães, primeiro come os filhos para depois os cachorrinhos. E a mulher poderia se sentir ofendida e ir embora, porque tem gente que é tão ofendido que vai embora quando ouve uma palavra. Mas ela é insistente, a fé dela diz para ela que não importasse aquilo que ela recebesse de Jesus, desde que ela recebesse. Ela olha e fala: mas até os cães comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Jesus olha para ela e fala: grande é a sua fé. Vai, porque o Espírito já deixou a tua fé. Aleluia! Glória a Deus! Você não entendeu? Na mesa que Jesus está, se você está ao redor da mesa, não está sentado nela, você já está no lucro. Por quê, pastor? Porque no redor da mesa que Jesus está sentado, tem milagres saindo para a tua casa e para a tua família. Não entendi, pastor, calma, eu vou explicar. Você está aqui hoje, mas Jesus está visitando a tua casa. Você está aqui hoje, mas Jesus está indo na tua família. Você está aqui hoje, mas Jesus está indo até o teu parentesco e dizendo: calma, porque eu sou o Deus que pode salvar. Tem alguém entendendo isso aí? Enquanto você está aqui adorando, Jesus está salvando dentro da tua casa. Pastor, mas eu não estou vendo nada acontecer. Pastor, mas eu não estou vendo nada demais acontecer na minha casa. Sabe qual é o segredo da mulher? Quando ela ouve a palavra, ela diz: então tá bom, eu vou para minha casa. Ela sai do pé da mesa crendo. Qual é o detalhe, pastor? É que às vezes acaba o culto e você ainda pede oração depois da palavra dessa, porque não creu, aleluia, no pão que saiu da mesa. Mas hoje é noite de crer no pão que sai da mesa. A Bíblia diz: esse é o pão do céu, é a palavra de Deus, aleluia. Enquanto somos alimentados pela palavra, milagres são gerados dentro da nossa casa e na nossa vida. Se você crê nisso, pelo amor de Deus, se manifesta. Quer ver uma coisa? Lembra de Ana? Ana estava cheia de problemas, sim ou não? Sim. Ana, mulher teocana, serva, ou melhor, mulher teocana que tinha uma serva por nome de Penina, cheia de problema. Quando chega no santuário, no templo, o sacerdote, ô meu irmão, vê ela, vê ela chorando, se debruçando, sem palavra para falar. E fala assim: até quando tu estarás embriagada de vinho? Foi uma correção, sim ou não? Foi uma má interpretação dele, sim ou não? De novo. Foi uma má interpretação dele, sim ou não? Sim ou não? Sim. Foi uma má interpretação. Sabe o que ela poderia ter falado, pastor? Sabe o que ela poderia ter falado, missionária? Não volto mais. Nunca mais eu venho aqui. Não sabe da minha vida, veio falar que eu estou. Não é que eu estou de. Sabe o que ela fez? Em vez de falar que não. Por que eu estou falando isso? Porque tem crente que é assim. Escuta isso aqui, viu, pastor? Tem crente que é assim. Ele vem para a igreja, presta atenção. Quando chega aqui, ele acha que o pastor, por ser profeta, homem de Deus, ele também é, não existe, tá mais vidente, que vê a tua vida toda e fala assim: eu sei qual é o seu problema. Porque às vezes ele não sabe. E às vezes ele vai te interpretar mal. Aí sabe o que aquele que é interpretado mal faz?
não volto mais. Só que em vez de falar isso, sabe o que ela fez? Não, meu Senhor. Tratou com respeito, sem má resposta. Igualzinho a mulher, viu? Está no texto, não sai do texto, está no texto, está tudo certo. A tua serva não está embriagada de vinho. Antes eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aí a Bíblia diz que o sacerdote ali, mesmo todo atrapalhado, olha para ele e fala: qual é a tua petição? Aleluia. O Senhor te conceda a tua petição. Foi a palavra do sacerdote. Em vez dela sair empurrada do templo, presta atenção, ela poderia ter saído empurrada do templo. Escuta isso aqui, igreja. Ela poderia ter saído empurrada do templo. Se ela toma aquilo para a vida dela e fala: o quê? O cara falou que eu estou bêbada. Eu não me nada, eu estou chorando aqui, cheio de problema. Já aconteceu comigo. Eu chorando na igreja, chorando. Porque eu estava sentindo a presença de Deus. Um pastor, na época, me chamou, filho, vem do meu gabinete, no final do culto. Eu falei: amém. Me chamou, já tinha parado de chorar. Meu filho, o que eu posso te ajudar? Você está chorando demais, você deve estar cheio de problema. Não, pastor, eu estava derramando a minha alma porque eu estava sentindo a presença. Glória a Deus. Em vez dela, ela poderia só olhar para ele e falar: está me chamando de bêbada? Não volto mais. Em vez de falar isso, ela respeitou o sacerdote. Respeitou a autoridade constituída por Deus. E saiu de lá com a palavra do milagre dela. Ana, na mesma hora, parou de chorar, saiu do templo, em vez de ficar empurrada com o pastor, vou traduzir em vez de falar sacerdote, com o pastor Eli, ela saiu contente da vida e disse: o pastor profetizou sobre a minha vida. Ele teve uma má interpretação sobre mim, mas liberou uma palavra profética sobre mim. Ele disse que aquilo que eu queria, o Senhor vai me conceder. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, Ana, aleluia, foi visitada pelo Elcana. Você já sabe o que significa isso? A Bíblia diz que o Senhor deu a ela Samuel, mas não só Samuel, como outros filhos também. O que o Senhor quer dizer, pastor? A mesma bênção que alcançou a Ana, que alcançou a mulher Ciro Felícia, depois de uma má resposta, é a bênção que vai alcançar a tua casa e a tua família. Só precisa ter paciência, perseverança e acreditar no milagre divino de Deus. Mas é verdade. Deus não abençoa murmurador. Crente que murmura, infelizmente, às vezes vive a vida capengando e não sabe por quê. Porque vive murmurando. Mas vamos pro texto. A mulher que se viu feliz, em vez de murmurar, o que ela fez? Creu. Crendo, o milagre alcançou. Então escute isso. Eu disse aqui que Jesus já tinha visitado aquela cidade. Lembra? Decápolis já tinha sido visitada pelo menino que tinha sido liberto. Sim ou não? Sabe o que significa? Você não é o último milagre da tua casa. Você nem deu glória. Sabe por quê? Porque você, olha pra você ver, você era ruim que só Deus. Mas Deus te libertou. E você acha que Deus não tem o poder de entrar lá dentro e libertar alguém que talvez seja até mais ruim do que você, ou menos ruim do que você? Você não é o último milagre da tua casa. Tem mais milagre para acontecer na tua casa. Eu vou repetir, porque só missionária que deu glória. Você não é o último milagre da tua casa. Tem mais milagre para acontecer na tua casa. Tem mais milagre para acontecer no meio da tua família. Pastor, eu sou crente na minha casa. Se prepare para mudar esse vertente, porque você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ou servimos ao Senhor. Tem alguém que crê nessa palavra aí? Essa palavra minha não, isso é a Bíblia que diz, meu irmão. Você não é o último milagre da tua casa. O mesmo que operou milagre lá, ainda opera hoje e pode fazer um milagre na tua casa e na tua família. O que é um milagre? Ele vem através de uma palavra lançada, Senhor. Só que às vezes essa palavra ela vai ser uma semente. Sabe qual é o problema, pastor? É que às vezes o lote vai ser limpo. Presta atenção nisso. Foi limpo. A semente foi plantada.
Jesus está fazendo ela germinar dentro da terra. E aí, porque você não está vendo o processo da germinação, você aborta a missão e não vê a planta nascendo naquele terreno. Ou ela simplesmente morre por falta do seu cuidado. E você quer culpar a Deus. E Deus está dizendo, filho, desde o primeiro dia, foi o que ele disse para Daniel, tá, Roseli? Desde o primeiro dia em que colocaste o teu coração e aplicaste a ouvir e falar com o Senhor, são ouvidas as tuas orações. E eu vim por causa delas. Mas quando o anjo veio, encontrou Daniel no mesmo lugar. Sabe qual é o problema? É que às vezes o anjo vem, mas não te encontra mais lá, porque você deixou de acreditar. Mas a minha Bíblia diz no livro de Tiago que aquele que pede duvidando, pede e não recebe, porque ele é igual a onda do mar. Ele vai e vem, ele vai e vem. Ou seja, uma hora ele crê, uma hora ele não crê, uma hora ele quer, outra hora ele não quer. O que Jesus está dizendo, o que a Bíblia está dizendo? Está na hora de ter certeza daquilo que você quer. Tendo certeza, Jesus vai entrar na tua casa, salvar a tua família, fazer um milagre completo sobre a tua vida. Isso aqui é Bíblia, é o que a Bíblia está dizendo. Então, na continuação do texto, Jesus já havia feito um milagre, mas vai de novo a Decápolis, mesmo sendo um lugar que não era totalmente visitado pelo povo judeu. Jesus vai fazer questão de lá. Quando Jesus chega a Decápolis, algumas pessoas, que a Bíblia não diz quem é, se são família, se são irmãos, se são parentes, se são amigos, mas a Bíblia diz que algumas pessoas trazem um surdo com dificuldade na fala. Sim ou não? Sim. Alguém trouxe. Sim ou não? A Bíblia não diz se é parente, se é amigo, mas alguém trouxe. Traga para Jesus. Pastor, mas não vem para a igreja nem amarrado. Joelhinho, traz ele para Jesus. Porque quando eu não consigo trazer a pessoa física para Jesus, eu consigo trazer a alma dela para Jesus através dos joelhos que se movem. Porque antes do físico chegar, a alma chega primeiro. Como é que ela chega, pastor? Sendo apresentada através da oração. Senhor, visita o João Pedro, Senhor. Visita o Marcos Rodrigo, meu Pai. Visita agora, meu Pai, em nome de Jesus, a Fernanda, a Maria Helena. Visita, meu Pai, a Rosilene. Visita e vai falando os nomes. Eu não sei se você já liberou o nome de alguém aí, mas começa a liberar aí, porque enquanto você libera, Jesus vai visitando essa alma. O corpo dele pode não estar aqui, mas a alma, a gente consegue apresentar ela para Jesus. Começa a apresentar essa alma para Jesus, insiste nela, porque Jesus vai salvar dentro da tua casa e dentro da tua família. Glória! Isso vem antes de qualquer coisa. A alma vem antes do corpo. O corpo não chega antes da oração pela alma. Isso é o que eu estou dizendo, é a Bíblia, tá? Jesus falou assim, ó: Senhor, não deixe nenhum do que o Senhor me deu se perder. Porque antes mesmo de Jesus ter os discípulos como físico, na alma, eles já estavam ligados com Jesus, porque Jesus já estava intercedendo por eles desde lá do céu. Amém. Glória a Deus. Você tem que interceder pela tua família. Ela não está aqui presente. O corpo. É aquele negócio, que é aquela frase que eu não sei se é assim que eles falam aí, mas eu não vou ficar falando essas frases, mas é verdade. Você pode não querer contato comigo, mas da minha oração, você não foge. Você pode não querer vir de corpo físico, mas da minha oração, você não corre. A tua família pode até não querer vir no culto, mas ela está aqui. Como é que ela está aqui, pastor? O sobrenome da tua família é representado por você. Teu sobrenome carrega toda uma parentela. Não parou para entender isso ainda não? Se o seu sobrenome é Rosilene, Soares, sei lá qual é o teu sobrenome, se é Silva, ele não representa só você, ele representa toda a tua descendência. Então, todas as vezes que você estiver orando, faça assim: Senhor, visita a família Silva. Então alguém trouxe, quando a Bíblia não trouxe, a Bíblia está dizendo, alguém trouxe ele, assim, ó. Quando trouxe, só que aí não parei, quando trouxe. Quando trouxe, ela fala assim: Jesus, o problema está aqui, Senhor. Eu
surdo, não fala, faz alguma coisa. E eles falam assim, Marilene, né? Hã? Vera? Não pode dizer Marilene, tem alguém Marilene, doido. Aí ele fala assim, missionária Vera. Ele fala assim, a senhora parece Marilene, missionária Marilene. Então escuta. Quando eles trazem, eles falam assim, missionária Vera, que parece com a Marilene. Eles falam assim, Jesus, põe a mão nele, Senhor. Impõe a mão sobre ele, Senhor. Jesus olhando para aquela situação, está no texto, você acabou de ler aí. Está com a Bíblia aberta, você confere. Versículo 32 e 33. Jesus olhando, olhou e falou assim, impõe a mão sobre ele. Entendi. A Bíblia diz que Jesus pega o moço e tira ele à parte. Porque se eu não conseguir resolver na minha casa, eu quero dar ordem para Jesus, falando para ele como é que ele vai resolver. Porque tem gente que é assim, quer ensinar Jesus como é que ele vai resolver o problema. Jesus, aqui o Senhor resolve assim. Quer ensinar para Jesus como é que ele vai resolver o problema. E Jesus pega o moço e tira ele à parte. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Porque o seu papel é só trazer para Jesus o problema. Como resolve é Ele que sabe. Como que faz é Ele que sabe. Então vai por mim, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Às vezes algumas pessoas, isso são testemunhos vivos e você sabe disso, param em hospitais, em cadeias, são encarcerados, mas tudo isso é a mão de Deus tratando aquela pessoa. Porque Jesus não trata do jeito que eu acho que Ele vai tratar. Ele trata do jeito que Ele quer. Algumas pessoas caem no leito de enfermidade a Jesus dizendo, você pediu para me tratar, eu estou tratando, mas vou tratar do meu jeito, eu vou fazer do jeito que eu quero. Então agora o conselho, pôs na mão de Jesus, pensa na mão dele, deixa ele fazer, porque ele sabe resolver problema. Só que aí tem um porém, pastor Lauro. Olha o que Jesus faz. Jesus pega o moço e tira do meio. Jesus tira ele do meio. Saiu de cena. Saiu de perto. Porque tem hora que Jesus tira a gente de cena. Tira a gente de perto. Porque não quer muitas vezes, aleluia, porque às vezes tem gente que vai atrapalhar o processo. Tem gente que vai atrapalhar o jeito que está acontecendo. Mas vai chegar o tempo certo de Jesus voltar com você para o lugar da onde Ele te tirou. E aqueles que te viram no estado deplorável, quando te verem novamente, vão te ver já com milagre vivo sobre a tua vida. Tem alguém? Deixa eu explicar isso aqui, eu não sei fazer sem explicar. Escuta isso. Uma coisa, presta atenção nisso aqui. O que acontece? Uma coisa é Deus, é Jesus Cristo. Tirar coisas da minha vida. Acontece sim ou não? E eu já vi todo respeito a todos que já falam que usam assim, não tem problema, tá? Não tem, está filmando, não tem problema. Mas o que o texto diz não é que Jesus tirou alguma coisa do moço. Não é isso que a Bíblia diz. Não, Jesus vai tirar da tua vida aquilo que tem que tirar. Ele tem que, aquilo que Jesus tem que tirar da sua vida, ele vai tirar. Mas não se aplica esse texto. Tem uma diferença. Porque Jesus não tirou nada do moço, mas tirou o moço de alguém. É diferente. Glória a Deus. Jesus não tirou nada dele, mas tirou ele de alguém. Alguém trouxe, Jesus falou, agora me dá que é meu. Glória a Deus. Entendeu não? Está trazendo para Jesus, está preparado para largar na mão dele. Porque trouxe para ele, ele vai puxar para ele e vai dizer, agora é meu. Não entendeu? Vou aplicar sobre a tua vida para você entender. Jesus não quer só arrancar coisas da tua vida, quer arrancar a tua vida de certos ambientes. Jesus não quer só tirar da tua vida vícios e coisas que não pertencem a Ele. Ele também quer te arrancar de certos lugares. Porque uma coisa é Jesus tirar coisas da minha vida e me deixar vivendo no mesmo lugar. Outra coisa é Jesus me pegar e me tirar do ambiente que eu estou vivendo para viver em outro ambiente com Ele. Glória. Ainda não entendi, pastor. Aquilo que Jesus tira de mim, eu sinto
falta, mas a aleluia no lugar que Jesus me tira, quem sente falta é um lugar, aleluia. Não entendi, pastor. Tem gente que talvez vai começar a sentir a tua falta e dizer: rapaz, eu estou sentindo a tua falta, você sumiu, volta, vem aqui, vamos trocar uma ideia. Aí é hora de falar, olhar e falar, não dá nem uma resposta não, mas talvez fale assim: eu estou meio ocupado, quando der eu volto, quando der eu vou, quando der eu te visito. Por quê, pastor? Porque só dá para voltar para o lugar que Jesus te tira quando Ele fazer o milagre completo na tua vida e dizer: agora vai e faça, aleluia, conforme os mandamentos dizem. Tem alguém aí? Quando Jesus puxa o moço, Jesus está tirando ele do ambiente, sim ou não? Sim. É o que Jesus está fazendo, está no texto. Jesus pega o moço, tira ele do meio do arraial. É o que o texto está aí na sua vida. Tira ele do meio do arraial. Olha assim, Jesus vai tirar a gente de cena, viu, pastor? Do meio, Jesus te deu meio de sono já. Só você está sumido. Rapaz! Aí pô, vai, acha que parou, mas quando pensa que não, está mais firme, mais forte do que. Você está crente, mas tem gente que não te vê. Mas escuta aí quando Jesus tira ele à parte, talvez para não atrapalhar o processo, porque tem gente que em vez de ajudar, atrapalha. Começa a dar conselho fora da Bíblia. Conselho que não é babado, né? Gente que fala coisa que não tem que falar. Gente que fala que você está ficando careta demais. Aí Jesus fala: vou te arrancar desse lugar. Eu não vou nem afastar as pessoas, não. Eu vou te afastar das pessoas. Não, pastor, porque Jesus fala que é isso. A Bíblia diz que nós somos santificados. Me ajuda a santificar. O que significa a palavra santificado? Não, separado. O que é separado? Me fala o que é separado. É tirar o bolo do meio? Sim ou não? É eu pegar. Para me separar o pastor Mauro, é eu pegar todos vocês e colocar para fora da igreja? Sim ou não? Não. É o que eu tenho que fazer? Pegar o pastor Mauro e tirar ele do meio? Sim ou não? Você permanece. Ele foi separado. Entendeu agora a diferença, senhor? Então, quando a Bíblia diz que nós somos santificados, ou que nós estamos sendo santificados, a Bíblia está dizendo que nós somos separados. Então, não é que você é excluído. Não é que as pessoas te excluem dos eventos, das coisas. É que você é separado. Glória a Deus. Quando a gente conversa, a gente fica: ah, o pessoal me exclui agora. Não, ninguém gosta de mim mais. E Jesus fala: você é bobo, né? Não, você é separado. Jesus pega o moço, traz a parte, porque para fazer o milagre, às vezes tem que ser individual mesmo. E Jesus está lá. Tem milagre que é individual. Você vive no individual, presta atenção. Mas ele afeta todo o seu meio de convivência. Vou te provar aqui. Quando Jesus tira ele, a Bíblia diz que Jesus pega os. O que eles falaram com Jesus, pastor? Impõe a mão. Jesus fala: não, vou pôr a mão, não. Aqui não precisa de mão. Aqui é só os dedos. Aí, tá no texto. Tá no texto aí. Põe a mão, Jesus. O negócio tá feio. Tem que ser a mão inteira. Jesus abre uma mão, é só o dedo, gente. Vocês estão ficando doidos. Isso aqui é coisa simples. Aonde você está complicando, Jesus está dizendo: aonde você está pedindo mão, eu só vou só com os meus dedos para salvar. Aonde você está achando que tem que ir com muita força, para mim é fácil. Aquilo que para você é difícil, para o Senhor é fácil. Aquilo que para nós é complicado, para Ele é simples. Ah, não entendi, pastor. Ele foi com os dedos no ouvido do moço. Nada de mão. É aqui, ó. No alvo. Dentro do ouvido. Agora escutei isso. Jesus é poderoso só para liberar a palavra e o cara voltar a falar assim, ó. Poderia? Mas Jesus quis mostrar. Olha que interessante. Jesus vai primeiro no ouvido. Mas o moço tinha problema na fala. Mas é assim. Para a fala melhorar, Jesus cura primeiro o ouvido. Uma vez já ouvi isso aqui, né? Ele fala: tá ouvindo, ele não fala isso aqui. Mas é uma realidade. Quer ver uma pessoa de difícil diálogo, difícil de conversar, e aí vamos para o âmbito da família? É engraçado, eu falo uma coisa da família, mas é engraçado. No âmbito da família, uma esposa ou um esposo difícil de lidar,
aquele que não consegue ouvir. Você não consegue ter diálogo com quem não consegue te ouvir. Isso é um fato. Quando Jesus cura a audição, Jesus está dizendo: o problema na fala está na audição. Tem ministério que não alavanca, e aí vai para você que sonha em pregar, em ser alguma coisa. Tem ministério que não vai para frente. Tem gente que não se torna pregador há anos e anos na igreja, porque não consegue ouvir. Para levantar, para falar, é preciso sentar para ouvir. Não dá para ensinar sem antes aprender. A arte de falar está na sabedoria de ouvir. Vou de novo. A arte de falar está na sabedoria de ouvir. O profeta não consegue entregar a profecia se ele não parar para ouvir a voz de Deus. Se ele ficar falando, ele não ouve a voz de Deus. É preciso ter sensibilidade no ouvido. Não entendi, pastor. Deus vai desarticular algumas áreas da tua vida. Deus vai ampliar algumas áreas da tua vida. A tua comunicação vai melhorar. Como, pastor, a partir de hoje. Como é que é isso, pastor? É porque Deus hoje toca na tua audição espiritual para te dar um ouvido sensível. Você vai parar de querer retrucar os outros. Você vai querer parar de responder de pronto. Jesus está te dando sensibilidade e prontidão para ouvir, porque a minha Bíblia diz: seja apto ao ouvir, tarde ao falar, para que seja também tarde ao irar. Então começa a dar ouvidos à voz de Deus, porque Deus, aleluia, te chamou para ser boca dele na terra. Mas não tem como ser boca de Deus se primeiro não for ouvido de Deus na terra. Ó, para mim ser boca de Deus, eu preciso ser Ezequiel 37. Ezequiel, pode esses ossos reviver? O que Ezequiel faz? Senhor, não dá não, Senhor. Foi isso que ele falou? Não dá, Jesus. Senhor, não dá. Senhor, tu? Olha o que Ezequiel está dizendo, traduzindo aqui para nós. Eu só preciso de uma direção. Aquilo que o Senhor falar, eu creio como profeta e libero sobre este vale. Aí Deus olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, então profetiza, porque esses ossos vão reviver. Aí Ezequiel fala: então eu profetizei segundo a ordem do Senhor. Segundo a ordem do Senhor. A hora de falar é quando Deus der a ordem para você. O que tem a ver, pastor, tudo? Porque Jesus põe a mão no ouvido, depois na boca. Só que ele só vai falar. Presta atenção. Falei de Ezequiel, sim ou não? Ezequiel teve a comunicação, sim ou não? Ouviu? O Senhor mandar isso mesmo. A Jesus pôs a mão, pôs o dedo. Lá, só Jesus muda. Aí Jesus livra. Porque pediram para Jesus pôr a mão. Talvez alguém podia dizer: não, Jesus, leva ele para a água. Não, Jesus, nada a ele. Não, Jesus, pega barro, taca no ouvido. Alguém poderia dar opinião. Jesus não quis saber da opinião de ninguém, por isso que ele tira o osso. E ele tira o osso para ouvir. Sabe por quê? Quando ele suspira, ele olha para o céu. Só depois que ele suspira e olha para o céu, é que ele vai falar: Efatá. Jesus só libera o Efatá depois de olhar para o céu. É a mesma coisa de Ezequiel, aleluia. Só libera a palavra profética depois que o céu libera, oh glória. Não entendi, pastor, o céu está liberando sobre a tua casa hoje. Então é noite de você decretar sobre a tua casa, porque o céu está aberto sobre a tua casa. Vou terminar, aleluia, por aqui. A Bíblia diz, quando Jesus diz Efatá, você já entende que Efatá é abra-te, sim ou não? Efatá não é fale. Efatá é abra-te. Então o problema não está, porque está abrindo a boca. O problema está em saia através